Bem, a aula desse vídeo, ela tem o tema de avaliação do desempenho empresarial e nesta aula vamos entender como avaliar o desempenho de uma empresa de maneira ampla, né? Combinando indicadores financeiros e indicadores não financeiros. Então, a ideia aqui é ir além dos números contábeis, né? De maneira que a gente possa compreender a criação de valor do contexto, dentro de um contexto estratégico. Então, aqui o desafio é medir o que realmente importa. Então, temos que avaliar desempenho é medir a eficiência e a eficácia empresarial, certo? Então, o que é eficiência? É fazer do jeito certo e ela está ligada a custos, a produtividade, né? Enquanto a eficácia, que é fazer do jeito certo para se atingir um objetivo, vai tratar dos alinhamentos das ações com os objetivos estratégicos. E a controladoria, ela precisa atuar como um elo entre os dois, né? Entre eficiência e eficácia, tentando garantir que os resultados eles possam ser alcançados da maneira mais inteligente possível, da melhor maneira possível. Então, a eficiência possui o foco então no processo e no modo de execução, e a eficácia possui foco no resultado e no alcance do objetivo, ok? Tendo isso, temos que medir desempenho, então, é algo fundamental para que a gente possa garantir que a empresa esteja caminhando na direção da sua estratégia. Estratégia essa já definida anteriormente, as metas e os objetivos de cada organização. Então, qual é a sua importância? Então, a gente tem o apoio às tomadas de decisões, né, por parte da alta direção da empresa, garantir um alinhamento estratégico, a gente tem uma visão global da organização, não somente por setores, e precisamos, então, a partir da identificação de pontos fortes e pontos fracos, né, buscar as melhorias, as oportunidades de melhoria de cada ponto forte desse. Então, a avaliação do desempenho, ela vai servir para apoiar as decisões necessárias, para alinhar as ações às estratégias da organização, ligar as ações às estratégias. E identificar ali tanto os pontos fortes, quanto as oportunidades de melhoria que podem ser de maneira mais eficaz. Então, não podemos, então, olhar apenas para números financeiros dentro de uma organização. Então, o desempenho empresarial, ele deve ser avaliado em várias dimensões. Então, nós temos financeira, operacional, mercado, inovação e pessoas, e o pessoal. Então, juntas essas dimensões, elas irão mostrar a saúde e a sustentabilidade do negócio, ok? Então, a primeira aqui, a primeira dimensão é a financeira. A primeira dimensão é a financeira, né, que vai representar o resultado econômico da organização. E aqui vão entrar os indicadores tradicionais, os mais conhecidos, lucro líquido, retorno sobre investimento, até o próprio EVA, né, que é o valor econômico agregado, que nós já vimos. A segunda dimensão aqui, tá, e esses indicadores, né, esses indicadores mais tradicionais, eles mostram se a empresa está gerando riqueza para os acionistas, né, para os investidores dos acionistas, e se está remunerando adequadamente o capital que foi investido. Só que sozinhos eles dão apenas uma visão de curto prazo, né? Então eles precisam ser complementados por outras dimensões que vão refletir a sustentabilidade do desempenho organizacional da empresa ao longo do tempo. Então aqui, por exemplo, uma empresa ela pode ter lucro momentâneo, mas ela pode perder clientes e até desmotivar funcionários. Isso acaba comprometendo o futuro da organização, certo? E aí, então, a segunda dimensão, que é a operacional, ela vai estar relacionada com a eficiência
interna, né? Então, aqui a gente mede produtividade, qualidade, tempo do ciclo de produção, índices de trabalho ou de retrabalho, né? Tantos outros indicadores voltados para a eficiência interna da organização, voltados então para a parte operacional. Então, aqui a controladoria ela analisa esses indicadores para entender como que os recursos eles estão sendo utilizados e se a empresa ela está operando, né, de forma enxuta e de forma eficaz. Então, em resumo, essa dimensão operacional, ela mostra se a empresa ela está fazendo bem o que se propõe a fazer. Então, por exemplo, reduzir desperdícios, otimizar processos, aumentar a taxa de aproveitamento da produção, são ações para fazer bem o que a empresa está proposta a fazer, se propõe a fazer. A terceira dimensão, então, é a de mercado, que ela vai buscar avaliar vai avaliar a reação dos clientes, né? Visão de mercado, a reação dos clientes e, por exemplo, o posicionamento competitivo da empresa dentro do mercado que ela está inserida, né? Então, os principais indicadores, os mais comuns que são utilizados dentro dessa perspectiva do mercado, da dimensão do mercado, são a participação de mercado, nível de satisfação, nível de fidelização dos clientes, as taxas de recompra dos clientes, reconhecimento de marca. A gente tem N indicadores para essa dimensão do mercado. E esses indicadores eles vão mostrar se a empresa está criando o valor que é percebido por quem? Pelo cliente, e mantendo sempre uma vantagem competitiva no longo prazo, né, para de fato criar uma sustentabilidade do negócio. Então, por exemplo, uma empresa ela pode melhorar o lucro reduzindo os custos, ok? Mas se isso vier a comprometer a qualidade do produto e de certa forma afastar os clientes, esse desempenho que é real ali, o aumento do lucro, ele vai cair com o tempo, né? Ele não é sustentável. Então, somente reduzir custos por reduzir para aumentar o lucro pode não ser uma ideia interessante dentro dessa dimensão do mercado a longo prazo. Isso não é sustentável, né? A quarta aqui é a dimensão da inovação, que mede, então, a capacidade de adaptação da empresa frente às mudanças que o mercado propõe, né? Porque o mercado está sempre em evolução e também frente agora às novas tecnologias, né? A gente está no boom de novas tecnologias de tempos em tempos. Então, aqui analisamos o percentual de novos produtos lançados, investimentos em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, tempo de resposta a algum tipo de mudança. Às vezes é necessária a cultura de melhoria contínua da organização. Então, aqui, a inovação ela é essencial para tentar garantir a sustentabilidade do desempenho da empresa ao longo do tempo, né? Precisa ser sustentável. Então, por exemplo, uma indústria ela pode automatizar o seu processo produtivo, reduzindo, obviamente, os custos, né? A primeira parte de redução, reduzindo os custos, e com isso ela tem uma vantagem competitiva. E aí, partindo do pressuposto de que a qualidade não caiu, só reduziu os custos e a qualidade se manteve para o cliente, ok? E por fim, temos a dimensão de pessoas. Talvez aqui a gente tenha a dimensão mais estratégica de todas elas, porque ela vai medir o engajamento, a satisfação, vai fazer treinamentos, verificar a rotatividade de funcionários, então, e ainda o nível de alinhamento com os objetivos da organização. Então, aqui, a controladoria, ela entende que sem pessoas comprometidas, não há resultado sustentável organizacional. Então, o desempenho organizacional aqui depende diretamente da competência e da motivação da equipe, né? E hoje a gente tem bem
e isso em diversas empresas sendo levantados e sendo estudados e colocados diversas ideias dentro das organizações mais novas, né? Então, por exemplo, a gente tem programas de capacitação que vão aumentar a produtividade e vão reduzir aí o turnover dos produtos. Então, essas 5 dimensões, elas se complementam e vão formar um sistema integrado de avaliação. Então, enquanto a dimensão financeira vai mostrar o resultado do passado, as outras dimensões, a operacional, a de mercado, inovação e pessoas, elas irão apontar a capacidade de manter ou de ampliar esses resultados financeiros do passado, né, transformando isso para o futuro. Então, a controladoria ela vai atuar novamente como um elo entre essas áreas, tentando garantir que o desempenho seja medido de uma maneira mais equilibrada e de maneira também bem estratégica, ok? Então, a gente tem algumas ferramentas que são utilizadas para avaliação do desempenho empresarial. As principais delas, né, fazem essa integração entre estratégia, controle e resultado. E uma das ferramentas mais conhecidas e mais completas e é bastante utilizada é o BSC, que é o Balanced Scorecard, que foi desenvolvido por Kaplan Norton na década de 90. E o BSC ele foi criado justamente para tentar complementar os indicadores financeiros já existentes, só que agora com medidas de desempenho e indicadores não financeiros, né, para que a gente pudesse ter uma visão equilibrada, por isso balanced, uma visão equilibrada da organização. Outra ferramenta utilizada, essencial, são os KPIs. Os KPIs são os Key Performance Indicators, e eles representam as métricas mais críticas para o sucesso da empresa, né? Aquelas que realmente indicam se os objetivos estratégicos da organização eles estão sendo realmente alcançados. Então, eles podem ser mensuráveis, podem ser relevantes, podem ser acompanháveis e podem ser ação orientados. Então, na controladoria, os KPIs, eles vão ajudar a monitorar de maneira contínua o desempenho e vão apoiar a tomada de decisão que são baseadas em evidências, ok? O dashboard, ou painel de controle gerencial, né, é a tradução agora visual dos KPIs, que vão permitir que gestores e controladores eles acompanhem, então, em tempo real, os principais indicadores da organização. Então, é uma ferramenta de comunicação e de transparência que vai facilitar a análise de desvios, tendências, né, e até o acompanhamento de metas estratégicas. Então, aqui o papel da controladoria vai ser garantir que os dados apresentados, né, por meio do dashboard, sejam confiáveis e sejam contextualizados com os dados da organização, para que o gestor, então, possa tomar a melhor decisão possível e agir da melhor maneira, visando o desempenho global da organização. E, por fim, temos o benchmarking, que é o processo de comparar o desempenho da empresa com as referências externas. E essas referências podem ser concorrentes diretos ou podem ser empresas reconhecidas como líderes, né, em determinado processo, em determinado ramo de atividade. Então, aqui o objetivo não é apenas medir desempenho, mas aprender com as melhores práticas, né, as melhores práticas que são vistas no mercado e adaptar essas práticas à realidade da empresa, né? Então, na visão da controladoria, o benchmarking ele vai permitir identificar oportunidades de melhoria, principalmente através dos seus pares, definir metas, então, realistas e competitivas. Então, pegar a ideia do mercado, que está dando certo para outras empresas, adaptar isso para a minha realidade, para a minha empresa, ok? Com metas realistas e metas competitivas.
Então, essas ferramentas, né, o BSC, KPI, o dashboard, o benchmarking, eles formam um sistema integrado de monitoramento de desempenho empresarial. Então, a controladoria, ela utiliza todas essas ferramentas para alinhar resultados, alinhar estratégia e melhorar o comportamento organizacional da empresa. Então, o foco aqui, ele deixa de ser apenas medir o que aconteceu, né? E passa a ser antecipar o que pode acontecer, garantindo, então, que a empresa atinja seus objetivos de maneira sustentável, ok? E aí, a gente vai falar com foco no BSC, ok? E o BSC, ele traduz a estratégia em indicadores. Então, ele ajuda a controladoria a transformar a visão estratégica da organização em metas operacionais e conectar tanto o curto quanto o longo prazo da gestão. E o BSC, ele é uma ferramenta de gestão estratégica, né, que foi desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton no início dos anos 90, e eles propuseram uma visão equilibrada do desempenho organizacional, que vai além dos tradicionais indicadores financeiros, que são os mais conhecidos, ok? Então, a ideia central do BSC é enxergar, então, de forma mais balanceada todas as métricas de negócio da empresa. Então, que vão ser agrupadas em objetivos estratégicos e que possam ter uma relação de causa e efeito entre esses objetivos. E o BSC, então, ele vai integrar medidas financeiras e não financeiras, de maneira a permitir que as organizações elas alinhem, então, as suas atividades de negócio, a sua visão, as suas atividades de acordo com a sua visão e a sua estratégia organizacional. Então, o BSC ele é considerado um sistema balanceado de gestão, porque ele vai promover, então, o equilíbrio entre as principais variáveis estratégicas. Então, vai promover equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazo, equilíbrio entre o foco interno e o ambiente externo da organização e equilíbrio entre medidas financeiras e as medidas não financeiras, ok? O BSC, então, ele é uma abordagem que vai traduzir a estratégia da organização, então, em um conjunto de objetivos e medidas de desempenho que são organizadas em 4 perspectivas. A gente tem perspectiva financeira, perspectiva do cliente, perspectiva dos processos internos, a perspectiva do aprendizado e crescimento. Aqui eu coloquei essas 3 figuras que elas simbolizam o BSC. E se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar figuras diferentes, né? Mas todas elas desenhando, então, todas essas perspectivas. A depender da atividade da empresa, algumas empresas colocam a nomenclatura da perspectiva um pouquinho diferente, mas todas elas convergem, então, para o mesmo objetivo, que é montar esse conjunto de objetivos e as medidas de desempenho, ok? Então, se vocês procurarem na internet, vocês podem encontrar figurinhas diferentes, até algumas nomenclaturas diferentes, mas isso vai de acordo com a atividade da empresa, com o que ela acha que seja mais voltado para a sua atividade ou no mercado que ela está inserida, ok? Então, as 4 perspectivas, ok? A perspectiva financeira, ela vai monitorar se a estratégia da instituição ela está contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Então, as metas financeiras vão se relacionar com a rentabilidade e o crescimento. E a produtividade, então, e o crescimento da receita são, nessa perspectiva, são essenciais, né? O objetivo aqui na perspectiva financeira é avaliar a saúde financeira da organização, né, por meio de indicadores de receita, lucro, fluxo de caixa, né, e sempre com uma pergunta-chave para que possa ser respondida, como, por exemplo, como devemos ser vistos pelos nossos acionistas para ter sucesso financeiro? Ou
para satisfazer nossos acionistas, quais objetivos financeiros devem ser atingidos? Então, são sempre perguntas-chave que vão nortear o objetivo e todos os indicadores que serão utilizados dentro de cada perspectiva. Na perspectiva do cliente, a instituição ela deverá traduzir em medidas específicas os fatores importantes para os clientes, obtendo assim a satisfação e fidelização. Então, aqui os indicadores de resultado e indicadores de satisfação do cliente, eles são importantes. O objetivo aqui, então, é avaliar a satisfação e a fidelidade dos clientes com indicadores sobre o quê? Sobre satisfação dos clientes, retenção do cliente, participação do mercado, taxa de novos clientes, taxa de recompra, né? Então, também com uma pergunta-chave, sempre com uma pergunta-chave que busca ser respondida, como, por exemplo, como devemos ser vistos pelos nossos clientes para alcançar nossa visão? Ou, para atingir nossos objetivos financeiros, quais necessidades dos clientes devemos atender? Então, são perguntas que devem ser respondidas a partir dos objetivos e dos indicadores. Na perspectiva dos processos internos, as organizações elas identificam os processos críticos para a realização dos objetivos das duas perspectivas anteriores, né? Então, os processos devem criar as condições para que a organização ofereça propostas de valor ao cliente que sejam capazes de atrair e de reter os clientes no seu segmento de atuação. Ou seja, tanto o cliente quanto o acionista, eles estão interessados, então, nessa perspectiva dos processos internos. Então, aqui, o objetivo é melhorar os processos internos críticos para a entrega de valor, também por meio de perguntas-chave, como, por exemplo, em quais processos internos devemos nos destacar para satisfazer nossos acionistas e clientes? Ou como agregar valor à empresa? Então, são perguntas-chave que vão, por meio de indicadores, através de seus objetivos, vão criar condições para que a organização, então, ofereça propostas de valor tanto para o cliente quanto para o acionista. E, por fim, na perspectiva de aprendizado e crescimento, a capacitação da organização ela vai se dar por meio dos investimentos através de novos equipamentos, investimentos em pesquisa, em sistemas, né, em recursos humanos na organização. Então, aqui a ótica é da organização como um todo. Então, a preocupação é investir em novos equipamentos, novos produtos, novos ativos intangíveis, tudo que for necessário para se atingir os objetivos elencados dentro dessa perspectiva de aprendizado e crescimento. E o objetivo aqui, então, é desenvolver a capacidade organizacional para sustentar a melhoria contínua, também por meio de perguntas-chave, como, por exemplo, como podemos sustentar nossa capacidade de mudar e melhorar para alcançar nossa visão? Ou, como nossa organização deve aprender e inovar para atingir nossas metas? Então, são perguntas-chave que irão nortear os indicadores que serão utilizados a partir dos objetivos traçados dentro da perspectiva, ok? E quais são, então, os componentes do BSC? A gente tem 5 componentes. O primeiro deles é o mapa estratégico, depois temos objetivos, metas, indicadores e iniciativas. O primeiro deles, então, é o mapa estratégico, que vai traduzir de forma visual os objetivos estratégicos considerados pela alta administração, né? Então, o mapa ele vai materializar a visão e a estratégia que foi adotada pela organização para transformar a visão de futuro em realidade. O que eu quero para o futuro, eu coloco isso de maneira visual, que seja norteada pela missão e pelos valores já estabelecidos pela organização, né? Então, por meio de uma figura, agrupam-se os objetivos estratégicos nas perspectivas fundamentais. Eu não sei se eu consigo dar zoom aqui.
Nesse modo de gravação, acho que não. Mas aqui a gente tem um mapa estratégico de uma organização. Aqui nós temos o mapa estratégico, aqui nós temos as perspectivas. E a gente percebe que tudo irá se alinhar e se conectar até chegar ao valor para o acionista. Então, por exemplo, aqui na perspectiva de recursos e infraestrutura, nós temos os serviços adequados. Serviços adequados irão me gerar produtos sem defeitos. Produtos sem defeitos irão me gerar clientes satisfeitos. Clientes satisfeitos me dão um retorno do investimento, o retorno do investimento me dá valor para o acionista. E assim com os outros objetivos. Então, gente motivada ou pessoal motivado me traz entregas na hora, que me traz clientes satisfeitos, que me traz retorno do investimento, que me traz o quê? Valor para o acionista. Então, esse foi o mapa estratégico desenhado para a visão estratégica da organização. Então, uma maneira visual de como trazer, então, valor para o acionista através de todos os processos anteriores até, de fato, então, o dinheiro no bolso do acionista, né? Então, esse é o mapa estratégico. O mapa estratégico, então, ele é formado por um conjunto de objetivos que formam os propósitos da organização. E o que são esses objetivos? São os fins que serão perseguidos para atingir a missão traçada, ok? A missão institucional e o alcance da sua visão de futuro. Por exemplo, aumentar a receita na venda de produtos pode ser um dos objetivos, ou aumentar a satisfação do cliente, isso pode ser um dos objetivos, ok? Então, são objetivos que são traçados para se atingir a estratégia da organização e esse alcance de visão de futuro. As metas, então, elas irão representar o nível de performance desejado em cada indicador. Então, ou seja, é o alvo que precisa ser perseguido, são as metas. Como, por exemplo, aumentar em 10% a receita líquida do ano, é uma meta. Ou reduzir o prazo de entrega das mercadorias, é uma meta que precisa ser alcançada. Okay? Então, nós vamos trazer de forma simples o nível de performance desejado em cada um dos indicadores. E os indicadores, então, têm como objetivo traduzir de maneira mensurável, né, seja de maneira qualitativa ou quantitativa, determinado aspecto de uma realidade. Então, aqui temos a leitura dos números a leitura dos números e dos indicadores, ok? Então, por exemplo, eu posso ter um indicador de valor de mercado ou o indicador de percentual de resposta em relação ao número de compradores, percentual de clientes que fazem a recompra dos produtos. Então, a gente tem diversos indicadores que podem ser utilizados em cada uma das perspectivas, de acordo com cada um dos objetivos elencados. E, por último, as iniciativas, né, que são as ações e intervenções que devem ser executadas para que a empresa atinja, então, as metas de desempenho que foram definidas. Então, por exemplo, como iniciativas, eu posso ter programa de fidelização de clientes. Se eu não tenho esse programa, como é que eu posso implantá-lo? Como eu posso melhorá-lo? Ou ainda, gestão de qualidade. Se eu não tenho o setor de gestão de qualidade, o que eu preciso fazer para implantar essa gestão de qualidade? Ou ainda um plano de participação acionária dos funcionários. Será que é uma ideia bacana, uma iniciativa bacana para se atingir o objetivo que eu tracei nas etapas anteriores? Beleza, então a gente tem N iniciativas que podem ser utilizadas através dos indicadores para se atingir, então, os objetivos destacados em cada uma das perspectivas. E aqui nós temos, então, alguns exemplos de BSC, ok? Nesse cenário aqui, a gente tem uma empresa de e-commerce. A visão dessa empresa é ser o líder de vendas na categoria de sapatos. Então, aqui nós percebemos as perspectivas, ok? Financeira, cliente, processo interno de aprendizado e crescimento. E aqui nas colunas temos os objetivos, as metas, os indicadores e as iniciativas. Normalmente isso vem no formato de quadro para facilitar
o agrupamento das informações, né? E o mapa estratégico, ele vem como se fosse um anexo disso aqui, ok? Vem antes disso aqui, antes deste quadro. Então, por exemplo, na perspectiva financeira, qual é o objetivo aqui dessa empresa? Aumentar a receita na categoria de sapatos, é o objetivo. Qual é a meta que será elencada para esse objetivo? Aumentar em 8% a receita líquida em 12 meses. Para alcançar essa meta, qual indicador será utilizado? Receita líquida na venda de sapatos. Qual é a minha iniciativa, então, para alcançar o meu objetivo? Negociar com fornecedores. Ok. Então, aqui, por exemplo, processos internos. Qual é o objetivo? Aumentar a satisfação do cliente. Beleza? Qual é a minha meta com isso? Reduzir em 1 dia o prazo de entrega dos produtos. Ok? Então, qual é o indicador utilizado? O percentual de produtos entregues dentro do SLA. Não sei o que é esse SLA nesse exemplo aqui, não. Não lembro o que é isso aqui, não. Mas tudo bem. Percentual de produtos entregues dentro de um determinado período de tempo já estabelecido, porque faz parte dos processos internos, né? Qual é a iniciativa criada, então, para atingir os objetivos, que é aumentar a satisfação do cliente, diversificar os fornecedores de logística. Então, com entregas mais rápidas, entregas mais pontuais, ou até entregas antecipadas, que ninguém gosta de receber uma encomenda, principalmente de maneira antecipada, né? Então, a gente segue esse processo com todas as perspectivas. Deixa eu mostrar um outro exemplo. Aqui nós temos uma loja de cosméticos, que a visão é ser a rede que oferece a maior variedade de produtos naturais ao consumidor. Então, a gente segue a mesma lógica aqui dos objetivos, das metas, indicadores e iniciativas. Então, aqui na financeira, diversificar a origem das receitas. Como meta, 15% da receita anual deverá ser gerada a partir de novos produtos. Indicadores utilizados, distribuição da receita por linha de produto e como iniciativa para se alcançar o objetivo, lançamento de novos produtos e investimentos em marketing. Então, é como se a gente, dentro desse quadro, tivéssemos como desenhar aquele mapa estratégico, né? Onde temos a base, aqui vai chegar até aquele ponto final do mapa estratégico, que seria aqui, neste caso, diversificar a origem das receitas. E aí depois vocês dão uma olhadinha com mais calma nesses exemplos, ok? Aqui temos o exemplo também de uma padaria, ok? Seguindo a mesma lógica. Aqui tem de uma joalheria, ok? E eu coloquei aqui o da Ambev, que é a fabricante de bebidas, né? Que também tem... ela tem o costume de elaborar o BSC. E aí o BSC, ele pode ser refeito sempre que for necessário, ok? Normalmente, isso é por períodos de tempo, 1 ano, 2 anos, né? Que seja, 3 anos. Mas isso normalmente de maneira anual, né? Porque a partir dos resultados do ano que passou, né? Dos indicadores financeiros, as empresas então vão criando as suas perspectivas para a visão de futuro para os anos anteriores. Então, ele pode ser alterado e modificado, melhorado de ano em ano, por exemplo, ok? Então, o BSC, ele vai ser uma ferramenta muito completa, né? E é uma das mais completas que é utilizada pela controladoria para essa avaliação do desempenho empresarial, né? Então, diferentemente dos métodos tradicionais que olham apenas para indicadores financeiros, o BSC ele vem propor, então, uma visão mais ampla e uma visão mais equilibrada do negócio, tentando integrar, então, os aspectos operacionais, aspectos de mercado, né, de inovação e de pessoas. E na prática, então, o BSC ele vai traduzir a estratégia da empresa em metas e indicadores que são mais concretos. E isso permite, então, que todos os setores eles entendam como as suas ações contribuem, então, para o resultado global da organização. Então, defende-se a ideia também de que todos os setores
precisam conhecer qual era o resultado que a empresa deseja alcançar, ok? Então, para a controladoria, o BSC é um instrumento essencial de monitoramento, de aprendizado, porque ele vai conectar o controle de resultados com a execução estratégica, né? Ajudando então a empresa a compreender não apenas quanto está lucrando, mas também por que ou não, né? Ela está alcançando resultados, os resultados positivos ou às vezes até resultados negativos. Então, o BSC ele vai transformar a avaliação de desempenho numa ferramenta de gestão de maneira bem integrada e direcionada com a criação de valor que seja sustentável. Então, avaliar o desempenho não é apenas medir o passado, né? Então, como a gente tem a visão de futuro, a gente precisa, então, orientar o futuro. E é essa visão estratégica que transforma os dados em decisões inteligentes. Legal, né? Então, a gente fica por aqui. E aí, no Classroom, deixei para vocês também uma atividade sobre o BSC, ok? Então, até a próxima.